chegou. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Oliveira Pinheiro, Anselmo Molino da Silva, Cléristo Gregório de Araújo, Edilson Bento da Silva, Edinaldo Alves de Almeida Macedo, José Wagner Araújo Lavô, Maria de Lourdes Gonçalves de Almeida, Marinaldo de Souza Oliveira, Nilton de Oliveira Matos. Eu queria registrar a presença do representante dos professores, o senhor professor Valdísio, eu convidei. Solicito da primeira secretária a fazer a leitura da ata anterior. Ata da sessão, da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, em 18 de março de 2020. Às 15h41, no Salão Nobre Arnulfo Cândido Alves Filho, da Câmara Municipal de Andorinha, situada na Avenida José Corgozinho de Carvalho Filho, sem número, na ausência do primeiro secretário, o vice-presidente assumiu a primeira secretaria inteiramente. O senhor presidente solicitou do segundo secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se as presenças de Aguinaldo Oliveira Pinheiro, Anselmo Lino da Silva, Cléristo Gregório de Araújo, Edilson Bento da Silva, José Wagner Araújo de Lavô, Marinaldo Souza de Oliveira, e notou-se a ausência do vereador Nilton de Oliveira Matos e da vereadora Maria de Luz Gonçalves de Almeida. Com o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e autorizou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade, conforme lida. Passando-se para o expediente do dia, o senhor presidente solicitou do primeiro secretário a fazer a leitura das matérias de tramitação. Foi lido indicação de número 016/2020, do gabinete do vereador José Wagner Araújo de Lavô. Indicação de número 003/2020, do gabinete do vereador Marinaldo Souza de Oliveira. Requerimento de número 001/2020, de autoria do vereador Edinaldo Alves de Macedo, e atestado médico do vereador Nilton de Oliveira Matos. Acabada a leitura das matérias, o senhor presidente informou os senhores vereadores do cancelamento da audiência pública com o promotor de justiça, que seria realizada nesta casa no dia 24 do corrente, devido à questão do coronavírus Covid-19, e em seguida leu o artigo de número 179/2020 do TCM, portaria de número 003/2020. Continuando, salientou ter conversado com o gestor referente à prevenção do coronavírus Covid-19. No ensejo, pediu a colaboração de todos os munícipes com relação à prevenção do referido vírus. Dando continuidade, franqueou a palavra aos senhores vereadores para assuntos na pauta do dia. O vereador Aguinaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o senhor presidente Marinaldo Souza de Oliveira e demais presentes. Iniciou pedindo a compreensão da população doriense na prevenção do coronavírus e, em seguida, pediu ao senhor presidente que converse com o secretário municipal de saúde para agilizar com a máxima urgência o trabalho de prevenção ao coronavírus Covid-19, no sentido de proteger a população doriense. Continuando a agradecer ao secretário municipal de Educação, em nome dos estudantes de Medrado, por ter atendido o pedido desse vereador que vos fala e disponibilizado ônibus para os alunos do referido povoado que fazem faculdade em Senhor do Bonfim. Finalizando, fez um comentário a respeito dos condutores de veículos que prestam serviço ao município sem habilitação
e pedindo que as devidas providências sejam tomadas. O vereador Edinaldo Alves de Macedo cumprimentou a todos e iniciou, pedindo a Deus que tenha misericórdia das pessoas e salientando que o coronavírus Covid-19 é uma preocupação de todos. E em seguida pediu ao senhor presidente que converse com o secretário municipal de saúde sobre a prevenção da doença, pois o município não tem estrutura para enfrentar o referido vírus. Continuando, pediu aos munícipes que tenham consciência da gravidade da doença e se recolham em suas casas. Na continuidade, parabenizou a empresa Ferbasa pelas atitudes de prevenção ao coronavírus Covid-19 e, prosseguindo, sugerindo ao secretário municipal de saúde e o prefeito municipal que formem uma equipe de vigilância sanitária para fiscalizar os transportes que chegam de outros municípios e de outros estados. No ensejo, enfatizou sobre a necessidade de higienização da frota dos transportes escolar e da saúde. Finalizou alertando o gestor municipal sobre o motorista não habilitado que está dirigindo a ambulância da comunidade de Queimada de Cima, afirmando que, se as devidas providências não forem tomadas, esse vereador que vos fala irá fazer uma denúncia no Ministério Público. Na oportunidade, salientou a respeito da irresponsabilidade do governo municipal em não dar atenção ao povo com relação ao sinal de TV do município. E o vereador José Wagner Araújo de Lavor cumprimentou a todos, iniciando, informou que a companhia Andarte irá emitir uma nota comunicando o cancelamento do projeto Via Sacra 2020 em virtude do coronavírus Covid-19. No ensejo, enfatizou que, em consonância com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o senhor presidente determinou, através da portaria de número 003/2020, a suspensão das sessões desta Casa Legislativa. Continuando, comentou sobre a falta de manutenção dos transportes escolares, como também a superlotação dos referidos transportes. No ensejo, frisou sobre o cancelamento da reunião com o promotor, que seria para discutir a respeito dessas problemáticas. Finalizou e informou que foi entregue uniformes na comunidade de Maravilha para times de futebol masculino, adquirido através de um projeto deste vereador que vos fala, do vereador Aguinaldo Oliveira Pinheiro. Na oportunidade, questionou a respeito da falta de sinal de TV em Andorinha, e o vereador Anselmo Lino da Silva cumprimentou a todos, iniciando pediu a proteção de Deus e em seguida explanou a respeito do coronavírus Covid-19, salientando ser o momento das famílias se unirem e orar pedindo proteção a Deus. Continuando, pediu o secretário municipal de saúde que realize movimento educativo no sentido de conscientizar a população doriense sobre a gravidade do problema e sobre a deficiência da saúde pública, uma vez que não temos um hospital. Na continuidade, comentou a respeito do motorista que presta serviço ao município sem habilitação e salientando ser inadmissível, principalmente quando se trata de um prestador de serviço da saúde pública do município. Na oportunidade, pediu ao secretário municipal de saúde que tome as devidas providências. Finalizando, informou que foi entregue um trator agrícola com um mini caminhão no povoado de Riacho Seco, adquirido por esse vereador que vos fala, com o apoio da professora Dorineide, através da emenda do deputado Adolfo Viana. Passando-se para a ordem do dia, o senhor presidente colocou o projeto de lei do Legislativo de número 001/2020 em discussão, e o projeto foi discutido somente pelo vereador José Wagner Araújo de Lavor. Após a discussão, o projeto foi posto em votação, projeto aprovado por unanimidade. E, em seguida, o senhor presidente colocou o requerimento de número 001/2020 em discussão. O requerimento foi discutido pelos vereadores Edinaldo Alves Macedo, Aguinaldo Oliveira Pinheiro, Anselmo Lino da Silva, José Wagner Araújo de Lavor, Edilson Bento da Silva, Marinaldo Souza de Oliveira. Após a discussão, o requerimento foi posto em votação. O requerimento de número 001/2020, aprovado por unanimidade. Continuando, senhor presidente,
solicitou do primeiro secretário a fazer a leitura do decreto legislativo. Foi lido o decreto legislativo de número 003/2020, que aprova o projeto de lei do legislativo de número 002/2020, que concede reposição inflacionária anual nos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Andorinha. E, na continuidade, o senhor presidente voltou a franquear a palavra aos senhores vereadores para discutir a respeito das vossas indicações. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos em nome de Deus, às 17h13. O que foi ocorrido foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada. Presidente e vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Ata em discussão. Ata em aprovação. Quem for a favor da ata permaneça sentado, quem for contra, levante-se. Ata aprovada por unanimidade. Solicito da primeira secretária fazer a leitura do projeto e das emendas. Prefeitura Municipal de Andorinha. Mensagem ao projeto de lei de número 01 de 2020, de número 1 de 2020, abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente ilustre e pares, é com renovada e imensa satisfação que retornamos ao recinto desta casa, desta nobre casa legislativa, com nossos auspiciosos cumprimentos às vossas excelências, para encaminhar ao elevado crivo dessa augusta Casa de Leis a presente propositura, a qual, consoante se intervê de sua ementa, o texto promove alterações na Lei Municipal de número 384, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargo e carreira da Rede Pública Municipal de Ensino de Andorinha, Bahia. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Executa a Lei Maior. Entretanto, no inciso 4 do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse público. Assim, a autorização para contratação dispensado de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. No quadro funcional do Magistério Público Municipal de Andorinha, há uma necessidade constante de contratação temporária de professores para atender necessidade diversa e garantir a continuidade da proteção dos serviços educacionais. Sobre ditas necessidades temporárias de excepcional interesse público educacional, podem ser sanadas pela majoração da carga horária dos professores efetivos do município, através de regime suplementar, previsto no artigo 46 da Lei de número 384, de 14 de janeiro de 2010. Assim, o intuito do presente projeto de lei é obrigar o município a ofertar vagas temporárias para os professores efetivos, em regime suplementar, antes de realizar qualquer contratação temporária de professores. Tal iniciativa visa aproveitar um quadro funcional do magistério municipal já preparado para enfrentar os desafios existentes nas salas de aula e nas comunidades escolares do município de Andorinha, utilizando uma relação
aluno-professor já existente para melhorar o ensino-aprendizagem. Registra-se que se faz necessário ainda, ante a situação da emergência e calamidade na saúde pública em decorrência do Covid-19, amparamos os profissionais de educação que estavam recebendo sua remuneração em regime suplementar de carga horária, se expor a risco de, em situação de urgência, como agora enfrentar, ter sua remuneração reduzida. Imbuída de tal objetivo, a atual gestão, em comum com acordo e a categoria, elaborou a proposta de não haver a suspensão do pagamento da suplementação aos profissionais do magistério da rede municipal de ensino. E em situação de urgência ou calamidade pública que ocasiona a suspensão do calendário eletivo e em compartida, os profissionais de educação que recebessem a suplementação se comprometeriam a repor as horas de trabalho posteriormente do retorno do calendário escolar, de acordo com o plano pedagógico a ser determinado pela Secretaria Municipal de Educação. Firme nas razões expostas, entendo ser de suma importância para o município a aprovação do presente projeto da lei submete seus termos a juízo dessa respeitável Casa Legislativa e, tendo em vista a relevância da matéria, solicito a Vossa Excelência que na tramitação do projeto de lei seja observado o regime de urgência previsto no artigo 56 da Lei Orgânica do Município. Valendo-me do ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares a expressão do meu melhor apreço. Saudações democráticas. Gabinete do Prefeito Municipal de Andorinha, Bahia, em 20 de abril de 2020. Renato Brandão de Oliveira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Andorinha, projeto de lei de número 01, de 20 de abril de 2020. Promove alterações na Lei Municipal 384, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargo e carreira da Rede Pública Municipal do Ensino de Andorinha, Bahia. Prefeito do município de Andorinha, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, especialmente amparado pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º, acrescenta os parágrafos 3 e 4 no artigo 46 da Lei Municipal de número 384, de 14 de janeiro de 2010, com a seguinte redação. Artigo 46, o município de Andorinha apenas realizará contratação por tempo determinado para atender às necessidades de substituição do professor na função docente, quando esgotadas as possibilidades de aumento de carga horária dos professores efetivos da Rede Municipal de Ensino, através do regime suplementar, nos termos do caput deste artigo. Artigo 46. Em período de emergência ou calamidade pública reconhecida em âmbito municipal que ocasione a suspensão do calendário letivo, poderá ser mantido o pagamento do regime suplementar atribuído aos professores do magistério municipal. Obrigado os sobreditos servidores ao cumprimento das horas suplementares recebidas, tão logo retorne o calendário letivo. Sendo assim, o recebimento da suplementação em período de suspensão do calendário letivo ensejará o cumprimento dessa jornada. Posteriormente, sem direito a qualquer outra remuneração advinda
a título salarial, de suplementação ou hora externa. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para o 1º de abril de 2020. Gabinete do Prefeito Municipal de Andorinha, Bahia, em 20 de abril de 2020. Renato Brandão de Oliveira, Prefeito Municipal. Agora é a hora de ler isso aqui, né? Lê essa primeira. Primeiro. Essa é a primeira. Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia. A Câmara Municipal de Andorinha, Bahia, emenda modificativa de número 1 ao projeto de lei de número 01 de 2020, de abril de 2020. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 46 do projeto de lei de número 01, de 20 de abril de 2020, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 46. Em período de emergência ou calamidade pública reconhecida em âmbito municipal, que ocasione a suspensão do calendário letivo, será mantido o pagamento do regime suplementar atribuído aos profissionais dos magistérios municipais, obrigando os sobreditos servidores ao cumprimento das horas municipais suplementares recebidas, ao cumprimento das horas suplementares recebidas, tão logo retorne o calendário eletivo. Sendo assim, o recebimento da suplementação em período de suspensão do calendário eletivo ensejará o cumprimento dessa jornada posteriormente, sem direito a qualquer outra remuneração advida, a título salarial, suplementação ou hora extra. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020. Nilton de Oliveira Matos, vereador. Recebido em 22/4/2020, às 15 horas. Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia. Câmara Municipal de Andorinha, Bahia. Emenda modificativa de número ao projeto de lei de 01 de 2020, de abril de 2020. Emenda modificativa. Modifica-se a redação do artigo 46 do projeto de lei número 01 de 2020, de abril de 2020, passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 46. Em período de emergência ou calamidade pública reconhecida em âmbito municipal, que ocasione a suspensão de calendário letivo, será mantido o pagamento do regime suplementar atribuído aos profissionais do magistério municipal, obrigando os sobreditos servidores ao cumprimento das horas suplementares recebidas. Tão logo retorne ao calendário letivo, sendo assim, o recebimento da suplementação em período da suspensão do calendário eletivo ensejará o cumprimento dessas jornadas posteriormente, sem direito a qualquer outra remuneração advinda, o título salarial de suplementação ou hora extra. Sala das Sessões, 24 de abril de 2020. José Wagner Araújo de Lavor, Aguinaldo Oliveira Pinheiro, vereador. Anselmo Lino da Silva, vereador, e Edinaldo Alves de Macedo, vereador. Hum? 23/4/2020. Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia. Câmara Municipal de Andorinha, no Estado de Andorinha, emenda modificativa de número 01 ao projeto de lei de número 01, de 20 de abril de 2020. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 46 do projeto de lei de número 01 de 2020, de abril
de 2020 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 46. Em período de emergência ou calamidade pública reconhecida em âmbito municipal que ocasione a suspensão do calendário letivo, deverá ser mantido o pagamento do regime suplementar atribuído aos profissionais do magistério municipal, obrigando, sobretudo, os servidores ao cumprimento das horas suplementares recebidas. Tão logo retorne o calendário letivo, sendo assim, o recebimento da suplementação em período de suspensão do calendário letivo ensejará o cumprimento dessa jornada posteriormente, sem direito a qualquer outra remuneração advida, a título salarial de suplementação ou hora extra. Sala da sessão 24 de abril de 2020. Edilson Bento da Silva, vereador. Em 23 de 4 de 2020. Passando para a ordem do dia, o anúncio de acordo da portaria da entrega de documentos com antecedência, por motivo das emendas, ter o mesmo significado da palavra será, eu vou colocar em discussão somente a emenda de autoria do vereador Nilton de Oliveira Matos, por ter sido protocolada, a primeira por ter sido protocolada no dia 22 de 4 de 2020. Eu vou colocar a emenda do vereador Nilton em discussão. Oi. Eu vou pedir a todos os vereadores de oposição hoje que se pronunciem durante essa discussão. Acredito que Vossas Excelências já tinham essa intenção. Primeiro, questão de ordem, Excelência, a gente vai discutir a emenda, depois vai discutir o projeto ou será a única discussão? Só a discussão da emenda. Só da emenda, depois não vai ter discussão do projeto. Vai ter, né? Ok, então pedi que conte o tempo porque ainda estava na questão de ordem. Então que o tempo comece a contar a partir de agora. A gente já tem um ambiente antidemocrático muito claro aqui nessa casa, muito claro aqui nesse município. A relação do Legislativo e do Executivo é péssima. A relação é péssima. E esse tipo de manobra que a bancada do governo faz, que é muito em consonância com a gestão do prefeito Renato, que é uma gestão de manobras, é ridícula. É ridícula a ponto de querer, até no momento em que todos estão pensando a mesma coisa, o mesmo texto, criar um fato político com isso, não colocando as emendas em discussão e votação, tirando da gente a legitimidade da nossa representatividade popular, eleitos como Vossas Excelências foram, fazendo um atropelamento até do regimento mesmo. Mas vamos lá, vamos para a emenda. O texto da emenda é o mesmo. Tirar o termo maldoso, que vem do Executivo, quando diz: em período de emergência ou calamidade pública reconhecida em âmbito municipal, que ocasione a suspensão do calendário letivo, poderá ser mantido o pagamento do regime suplementar atribuído aos profissionais do magistério municipal. E aí segue o texto. A emenda ela propõe que se tire esse termo, as palavras poderá ser, e se coloque será mantido. Em período de emergência ou calamidade pública reconhecida em âmbito municipal que ocasione a suspensão do calendário letivo, será mantido o pagamento do regime suplementar. Aí o prefeito Renato, com sua assessoria alinhadíssima em se aproveitar mesmo das situações, coloca um texto, e aí seria até comprar a gente por meninos tolos, meninos bobos, ou como a gente diz no popular, um bocado de menino do buchão. Se alguém chegar aqui e dizer, não, foi um erro de digitação, foi sem perceber. Para que tem jurídico sendo pago com recurso do povo de Andorinha? E aí a gente chega num momento desse de pandemia, que é delicadíssimo,
E me vem um texto descabido do Executivo, usando poderá ser mantido o pagamento. É ridículo isso. Quer dizer, então, que os professores ainda têm que estar, depois de terem, por essa gestão, sido proibidos de merendar das escolas, e aí saudar o professor Valdísio, que está aqui representando toda a classe dos professores do município de Andorinha, depois de terem, em 2018, com um projeto maldoso que o prefeito Renato mandou para essa casa, terem salários, 95 professores de Andorinha terem seus salários reduzidos, rebaixados, tomados para pagar outras contas que não são dos professores, que não foram feitas pelos professores, ainda me vem com um texto desse, com um termo, poderá ser mantido o pagamento de suplementação em pandemia. Prefeito Renato Brandão, por favor, se esmere e faça gestão com decência, seja decente, e aí a Câmara, de forma correta, a casa vai corrigir aqui hoje, com a emenda, vamos ter que seguir o rito, com a emenda apenas do vereador Newton, mas registre-se, toda a bancada de oposição registrou uma emenda igual, visto que é o correto, como o vereador Newton também fez para concluir, e vamos votar a favor da emenda, porque ela é necessária, e diferente do prefeito, a gente não vai politizar essa situação. A gente vai fazer o que é certo e vai votar na emenda de Vossa Excelência. Em discussão. Bom dia a todos, boa tarde já, passando o horário. Aproveitando as palavras do vereador Wagner, a gente tem que pensar muito bem nessa questão daqui, dessa casa, ser tudo do jeito que o prefeito quer. Há um ano atrás, eu já falei uma coisa aqui, que até nosso excelentíssimo presidente, que não está presente, que aqui está se tornando um escritório do prefeito, que aqui se faz o que o prefeito quer. Isso é ruim, a gente procura sempre manter, né? Procura sempre manter a lealdade dos colegas de trabalho aqui, mas a gente vê que existe uma manipulação aqui. Isso é horrível. Isso é horrível para essa casa. O povo de Andorinha também tem que saber. Existe uma manipulação. Se o povo escolheu para a gente estar aqui, a gente tem o direito, sim, de colocar a nossa emenda. Aí, porque a emenda foi da oposição, não vale. Por que não pode ser as duas emendas? Aí, o que é que vai aparecer? Nada contra o nobre vereador, Vossa Excelência tem muito mais experiência política do que eu e até lhe parabenizo por ter tomado a frente. Sou a favor também, mas eu não admito tipo de manipulação aqui nessa casa. Eu não admito. Eu quero que as coisas andem corretamente do jeito que tem que ser. E mais uma vez, chega uma coisa, às vezes eu falo aqui, penso que eu estou falando diretamente contra o prefeito. Seja toda a gestão, porque poderá ser, pode não ser. Poderá ser. Depois, mais na frente, ele resolve, não, aqui o projeto está dizendo que pode ser e pode não ser. Então, será que foi o prefeito que mandou, né, esse texto? Será que foi sua assessoria, seu jurídico, que errou? Aí acho que aqui vai passar tudo de liso. Então, fica aqui meu protesto. Essa casa tem muita manipulação pela parte da prefeitura. Muita manipulação. Isso é horrível para nós vereadores. Obrigado. Em discussão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, em nome do presidente interino Clériston Gregório. E boa tarde ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Valdísio, e aos senhores vereadores. E estamos aqui em um momento para fazer mais uma ação para defender nossos queridos professores, como se fosse qualquer outra classe, nós estaríamos aqui fazendo nosso papel de legislador.
Mas eu lhe digo que a gente se surpreende com situação que a gente fica triste, né? Porque eu acredito, como somos minoria, infelizmente, o povo de Andorinha não teve a sorte da gente ter a maioria, de ter a oposição, para poder a gente ter como frear essas manobras desagradáveis, essas manobras politiqueiras, que são arranjadas de última hora e de momentos oportunos. Isso é triste, mas alguns fatos em Andorinha vêm acontecendo, e eu tenho certeza que a nossa população está esperta para isso, porque são manobras tolas, que eu nunca vi. Um grupo de tanta experiência, um grupo que hoje comanda aí as redes sociais, a mídia, compra todo mundo, as rádios, ainda faz umas manobras dessa aqui. Como eu vou tocar aqui no assunto, que eu acredito que o espaço seja livre, tira os funcionários, demite funcionário, porque tem interesse em ser candidato, e depois vai lá e faz um novo contrato, nomeando, na cara do povo de Andorinha, brincando de política e de ser prefeito e de ser poder público. Então, onde eu quero chegar? Assim que a gente viu o projeto, a gente se reunimos e a gente ia colocar emenda. Como diz aqui o vereador Aguinaldo Pinheiro, eu não sou contra a emenda do vereador Nilton, não. Está certíssimo, vereador. Lhe parabenizo. E essa fala aqui, eu não estou falando aqui, não quero que seja diretamente ao senhor, mas existem manobras que a gente fica indignado, que deveria ter sido posto a nossa, porque eu tenho certeza que cada emenda tem um detalhe. A do vereador Nilton tem um detalhe que no contexto da nossa eu tenho certeza que não tem. Então são emendas diferentes que poderiam ter sido analisadas por essa casa e pelo menos ter sido conversado antes com a oposição, qual a que tinha chegado primeiro. Então a preocupação aqui com os líderes dessa casa, com os vereadores, é muito pouca. A maldade é tão grande que não tem tempo. Talvez agora, até na cabeça de alguém, que eu sei que vocês têm responsabilidade, deve estar pensando o que foi que a gente fez, mas que poderia ter sido conversado, nos pegaram de surpresa, entendeu? Então não admito isso, uma casa do povo, no momento que a gente está vivendo, a gente vir para aqui e se deparar com essa situação. Quero aqui dizer aos queridos professores que mais uma vez estou aqui em defesa deles, de vocês, já tivemos lá atrás, quando foram para prejudicar, espero que hoje vocês não esqueçam disso, a oposição que estava aqui para defender vocês, no momento certo, e defendemos, e estamos aqui hoje mais uma vez, para fazer a defesa e para dar o direito de vocês. Esperamos que esse direito seja também com outras classes. Quero aqui parabenizar a enfermagem pelo trabalho que tem feito no município num momento delicado como esse. Muito obrigado. Discussão. Como ninguém mais quis discutir, pela emenda. Quero dizer que estou consciente do que estou fazendo, vou votar sim, colega. E eu acho que isso não foi coisa ensaiada e também não precisava ensaiar. Qualquer um poderia fazer sua emenda da maneira que favorece a classe dos professores. Como bem todo mundo sabe que foi um projeto que veio favorecer a classe. E o Nilton, quero lhe parabenizar, colega, e dizer que a discussão toda ainda mais é porque o projeto, a emenda, o colega também fez a emenda, entrou com a emenda. Se não tivesse entrado, estava todo mundo caladinho, ninguém dizia nada, porque é um direito de cada um faz a sua parte. Foi feliz em ter feito e lhe agradeço pela iniciativa. Lhe parabenizo. Em discussão. Boa tarde, senhores vereadores,
Boa tarde, presidente do sindicato, amigo Valdésio. Obrigado aí pela presença. Quero dizer a vocês que essa emenda é uma emenda muito bem aproveitosa. Obrigado aí, vereador Nilton, por essa atitude. E dizer aos vereadores da oposição que falaram que é maldosa, isso não é uma maldosa não. Se todas fossem maldosas que nem essa, era muito bom para o nosso povo, porque é uma emenda que vai favorecer ao nosso munícipe, nossos professores, professoras. Então, eu queria que todas as emendas que acham que essa é maldosa, as outras que viessem maldosas assim para favorecer as outras classes que aí precisa. Eu sou a favor, sim, da emenda. Em discussão, como ninguém mais quis discutir, eu vou colocar a emenda do vereador Nilton. Senhor presidente, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença aqui do presidente do sindicato, servidor público, representante da classe dos professores, professor Valdésio. Eu coloquei essa emenda e aqui eu vendo algum discurso de alguns colegas, tipo um pouco inflamado. Vamos supor, meninos de recado, são como que só vocês que têm inteligência. Eu quero dizer a vocês que na segunda-feira, por volta das 15 horas, eu recebi uma mensagem do presidente dessa casa, seu Marinaldo Souza de Oliveira, que ia ter uma reunião no Colégio Genival Lucas, com o presidente do sindicato, com o prefeito e a secretária de Educação. E eu estive lá, e eu acredito que a Vossas Excelências receberam a mensagem do presidente aqui dessa casa para se comparecer à reunião. Então, eu acompanhei esse projeto, do começo ao fim. Está aqui o representante do sindicato, o senhor Valdésio, que viu eu acompanhando as reuniões, e eu dialoguei com o prefeito, que tinha visto essa falha aqui no projeto. E o prefeito me autorizou que eu colocasse a emenda. Não foi questão de vocês citarem aqui que é por causa de menino de recado. De forma alguma. Foi dialogado com o prefeito, a secretária de Educação, Lourdinéia, estava o professor Valdésio, estava o Gesso, estava a professora Conceição. Então, portanto, o prefeito fez uma coisa transparente, fez uma coisa que nada a esconder, aonde por várias vezes com o jurídico junto, apresentou o projeto do jeito que estava sendo elaborado, eles concordaram. E aí sim ficou essa falha, que aonde está a palavra poderá. E aí eu fui lá e conversei com o prefeito e dialoguei, foi onde o prefeito concordou que colocasse, será mantido. Então, eu quero pedir a Vossas Excelências que vocês tenham um pouco de respeito quando vocês se dirigirem às palavras, quando se diz menino de recado, que não só são vocês que são inteligentes, não. Eu estou com 8 anos aqui nessa casa, para se dizer. Então, a Vossa Excelência tem todos os direitos de colocar a emenda de vocês, mas vocês também têm que respeitar a emenda como eu coloquei. Não vocês querem se desfazer, como que foi que o prefeito mandou colocar? De forma alguma, está aqui o professor, que jamais é um homem que vai deixar eu mentir. Dialoguei com o prefeito, com a secretária de Educação, nós todos juntos, e dialogamos para consertar o que estava escrito aqui. Quem é esse que não erra? Quer dizer que o prefeito teve essa maldade de fazer isso? Porque isso aqui não é obrigatório o prefeito pagar, não. Vocês, todo mundo, estão cientes disso. O prefeito está pagando porque tem a boa vontade, não é obrigatório. Então esse projeto veio aqui para essa casa, para o prefeito se amparar e diante dessa lei, ele fazer o pagamento, a suplementação dos professores. Então eu quero pedir mais a vocês, principalmente o vereador Aguinaldo Pinheiro, sempre tenho falado aqui, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, tenho um carinho, não me desfazendo dos outros, mas às vezes a Vossa Excelência tem se dirigido a palavra a mim, uma forma que eu não mereço, vereador. Me desculpe eu falar isso da Vossa Excelência, porque eu não tenho essa maldade de forma alguma com ninguém. Então, portanto, agradeço cada um de vocês, por vocês terem seguido a votação na minha emenda, e muito obrigado a todos. Em discussão.
Bem, quero cumprimentar todos os vereadores aqui, boa tarde. O representante aqui do sindicato, professor Valdísio. Eu, observando a fala dos colegas vereadores, tenho observado que as duas emendas que foi colocado foi louvável. Eu acredito que seja todo mundo pensando para o bem de todos os professores, da classe dos professores. Uma emenda que virá beneficiar todos os professores, a qual foram prejudicados lá atrás. Agora, eu vejo aqui que deveriam ter colocado essa emenda, professor Valdísio, lá atrás, há 3 anos atrás, quando prejudicaram a classe de vocês. E um governo que, infelizmente, aparece agora como bonzinho, como cordeiro, se aproximando das eleições municipais, uma secretária de educação que, porventura, o ano que vem ninguém sabe como será o seu destino, e eu tenho certeza que foi atribuição da sua secretaria, que amanhã ela pode voltar como secretária, como de professora do município de Andorinha. Entendo, louvável é ela também pensar na sua classe, mas deveria ter pensado lá atrás, no professor, no pai de família, na mãe de família, naqueles que mais precisavam, naqueles que mais, no momento que mais importuno foi tirado os seus direitos. E eu quero dizer ao colega vereador Nilton, que não é obrigação do prefeito pagar mesmo não. Até porque o governo federal, na LDB, ele deixa claro a suplementação dos professores. Não teria por que estar vindo esse projeto para essa casa, não. Principalmente a gente está colocando emenda aqui para garantir o direito do professor, sendo que o governo federal vem disponibilizando a suplementação da classe dos professores. Então, eu acho que o povo de Andorinha precisa estar consciente, principalmente nesses últimos meses, se aproximando das eleições, que muita coisa como bonzinho vai se aparecer agora. Mas deixa a nossa conversa, nosso debate no projeto. Muito obrigado. Como todo mundo já discutiu a emenda, eu vou colocar a emenda em votação. Quem for a favor da emenda, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Emenda aprovada por unanimidade. Eu vou colocar o projeto. Eu pedi uma questão de ordem. Não tinha puxado ainda. Ordem precede. Não está em regime de votação. 1 minuto. O regimento da casa, em sua seção 3, das atribuições específicas dos membros da mesa, na linha D, dentre os direitos do presidente da Câmara, direitos e deveres do presidente. Declarar prejudicada a proposição em face de rejeição ou aprovação de outra com idêntico. Devia ser teor. Bom, tá isso, né? No mesmo período legislativo. Poderia ter anulado a nossa emenda, mas o regimento é claro. Só anularia ela depois da votação de um igual, pós-aprovação.
ou pós-rejeição dessa igual. Está aqui no regimento. Segundo ponto, dos substitutivos e das emendas, capítulo 8. Artigo 110 e artigo 111. Substitutivo é um projeto apresentado por um vereador, está aqui o texto, não tem nenhuma citação sobre esse rito. A única citação sobre o rito foi a feita anteriormente. A gente tem um regimento, e esse regimento tem que ser seguido. Independente de resultado. Aqui ninguém está para brincadeira. A gente está aqui numa pandemia, numa sessão extraordinária, todo mundo usando máscara. Deixamos nossas outras atribuições, porque essa é a nossa principal atribuição. A casa tem um regimento, e esse regimento é questão de ordem. Questão de ordem não tem tempo definido. A casa tem um regimento, e esse regimento tem que ser seguido. Essa vai passar em respeito aos professores, porque nós não vamos prejudicar os professores. Mas a próxima vez que acontecer uma situação dessas, a gente vai encaminhar isso para o Ministério Público. A gente vai pedir intervenção. Atropelamento de regimento nessa casa acaba hoje. Acaba hoje. Tem um regimento. Tem que ser seguido isso aqui. Esse documento tem que ser seguido. Obrigado. A questão de ordem era essa, Excelência. Vossa Excelência, eu não fiz nada errado. Eu segui o regimento, ouvi a assessoria jurídica, o mesmo seu era o mesmo do Nilton, nada diferente, tudo igual. Então, segui o regimento, ouvi a assessoria jurídica. Se o seu chega primeiro, eu teria colocado o seu em votação, mas quem chegou primeiro foi o do vereador Nilton. Eu vou colocar o projeto em discussão. Eu quero dizer aos colegas que nem é obrigado a votar, não. Se ele está achando alguma coisa que está de errado, não é obrigado, não, gente. Não é obrigado. Se eu não gostar de alguma coisa aqui nessa casa, pode ter certeza que eu não sou obrigado a acompanhar, não. De forma alguma. Estou fazendo a minha parte. Eu vou colocar o projeto em discussão. Oi. O projeto precisa ser aprovado, porque sem essa segurança para os professores, com esse prefeito, com essa gestão maldosa que a gente tem, vocês de fato vão estar correndo risco de terem que pagar uma conta que não é culpa de vocês, professores. Os professores não têm culpa, como nenhum de nós tem culpa dessa pandemia. Então, é acertadíssima a mobilização do sindicato, parabenizar o sindicato, professor Valdísio, parabenizar os conselhos e parabenizar toda a classe de professores que se uniu em prol desse objetivo e fez a mobilização. Que bom que teve uma resposta, porque era necessário ter a resposta. Porém, veio uma resposta capenga, né, com a pegadinha. Veio com a pegadinha. Graças a Deus, a pegadinha já foi resolvida agora com a emenda que tira o poderá ser pelo será mantido, porque tem que ser mantido mesmo. Tem que ser mantido mesmo. Vocês estudaram, se formaram, se prepararam, passaram num concurso, exercem a função de vocês muito bem, educam os filhos e filhas de Andorinha, então não pode agora, por falta de ferramenta legal, né, caírem em mais um prejuízo, porque, registre-se, gestão que não respeita professor, tirou o salário, reduziu o salário de professores em 2018, se contradizendo com seu próprio plano de governo protocolado em 11 de agosto de 2016 no site do TSE, que dizia que os professores que trabalham 40 horas receberiam integralmente, não seriam mais 70% como era na gestão do ex-prefeito José Rodrigues, aí fez piorar, nem foi para o 100, reduziu. Gestão que tirou merenda de professor, e aí que não fica a impressão, como está no discurso de alguns colegas, que está se dando alguma coisa para os professores. Hoje não está dando nada. O projeto não é para dar R$1. O projeto é para garantir que não se tire mais nenhum direito a menos para o nosso professor de Andorinha.
Discussão. Aproveitar, né, nossa volta aqui para saudar o professor Valdísio, presidente do sindicato, e passando também para vocês que eu tenho uma situação dessa em casa. Minha esposa, professora do Estado, de 20 horas, e 20 horas hoje é hora extra. Então, nesse tempo de pandemia, ela não está recebendo essas horas. Quer dizer, um fato parecido com o que acontece aqui. E que o sindicato fez a coisa correta, reuniu com o prefeito, e a gente agradece também o prefeito por ter sentado a secretária e ter chegado a um bom senso de passar essa ajuda e que passa por essa casa. E como eu falei anteriormente, parabenizo o vereador pelo projeto dele, pela emenda dele, e também deixar claro, minhas duas críticas que eu fiz aqui. A primeira do projeto, né, do texto do projeto mal feito, prefeito ou jurídico, a assessoria dele, essa questão. E a outra questão que o vereador se dirigiu a mim, que eu falei da questão da anulação da nossa emenda, que primeiro só disse, anulou, tem que se explicar. E se fosse para explicação, tinha visto que foi incorreta. Depois, o nosso amigo Edivan vai esclarecer isso para a gente, porque a gente tem que seguir o regimento da casa. Vossa Excelência tem razão em poder anular a nossa emenda, mas seguindo o regimento da casa. Poderia ter sido anulado, foi anulado, mas depois, seguindo o regimento. Então, minhas duas críticas, a primeira foi pelo texto e a outra foi pela anulação. Jamais aqui, Vossa Excelência, eu não toquei, eu toquei seu nome para lhe parabenizar pela sua atuação. Obrigado, Excelência. Discussão. O que eu quero falar aqui sobre essa emenda é o seguinte. Essa emenda foi feita em acordo, foi como um acordo, o vereador Nilton falou, que estava até na presença do presidente do sindicato. Isso foi como um acordo. Agora, o que eu estou entendendo é que não foi de acordo, foi com alguns vereadores. Não está sendo de acordo com alguns vereadores. O que eu estou achando é isso, porque simplesmente por causa das emendas que foram feitas e que são iguais. Aí está esse problema todo. Se não é de acordo, se não está certo, não vota. Porque foi de acordo, foi todo um acordo feito perante o presidente do sindicato. Não foi feito escondido, não foi só o prefeito e nem foi só a secretária. Foi um acordo feito com o sindicato. A emenda do vereador Nilton. Agora, como não foi a emenda do colega, aí sim o colega está achando ruim. É só simplesmente isso. Em discussão. Bom, agora é a discussão do projeto, e eu quero dizer aqui ao povo de Andorinha e aos meus amigos professores que, mais uma vez, que eu já falei antes, estamos aqui para fazer a defesa e dar os direitos que é deles. Novamente, não é porque são os professores, qualquer classe que chegar aqui, que precisar do apoio dessa Câmara e desse vereador aqui, dentro da lei, estou aí, estou junto para ajudar, para votar, porque eu também sou trabalhador, sei a necessidade que a gente precisa ser pago pelo nosso trabalho justo, porque ser professor, estar numa sala de aula não é fácil, e tirar direito de professor
Na verdade, eu quero dizer assim, que tem que ter coragem, tem que ser um prefeito de coragem, porque quando se fala em professor, a gente pensa na casa da gente, no que a gente passou, no que a gente estudou, nossos filhos, para a gente chegar aqui até uns microfones desses, para ser o médico, para ser o enfermeiro, seja lá o que for, nossos primeiros educadores são os professores, vem da nossa casa. Talvez os professores tenham mais preocupação, mais responsabilidade do que os próprios pais, porque o pai pode bater no filho, já o professor tem que ter uma ética, tem que ter o respeito. Então, não é aqui favor que o prefeito está fazendo, nem que nós, vereadores, estamos fazendo, estamos cumprindo o papel de legislador e dando o direito que é deles. E quanto se fala na emenda, vereador Nilton, lhe respeito muito e quero que você não se sinta ofendido, porque jamais eu deixaria de votar na sua emenda, e quando a vereadora se diz que se não gostar não vota, não é assim não. Tem coisas que a gente tem que votar, porque é certo, porque a emenda dele está certa. Então é nossa obrigação de votar. É a minha, pelo menos eu me senti ofendido, porque é minha obrigação, seja ela de onde vim, de qual vereador for, porque eu não sou louco de ir pela cabeça. Talvez seja o seu sonho que a gente votasse contra, mas nós não vamos dar esse prazer por causa de caprichos e ironia política. Nós vamos fazer o que é certo, e eu vou fazer o que é certo. Agora, vereador, não se sinta ofendido. Eu reclamei e quero que você entenda que não é com o senhor. Eu lhe parabenizo, eu lhe digo, está certo. Agora, eu questionei, é que a gente tinha uma emenda que deveria, não é o senhor, é a mesa dessa casa ter respeitado, ter sentado com a gente antes, ou senão ter visto o regimento direito. Mas eu não estou tirando seu direito, não, você está certo. Está certo, eu votei com o maior prazer. Eu não estou falando aqui equivocado, nem com inveja, porque eu não tenho inveja de ninguém. Longe disso. Eu estou aqui equivocado pela mesa, a manobra que foi feita. O senhor não tem culpa disso, não. Votei, não estou arrependido, se precisar votar, nós votamos de novo, que é o certo. Entendeu? Então, votei na emenda e estou aí para votar no projeto. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, eu quero agradecer o prefeito, a secretária de Educação, junto com o presidente do Sindicato do Servidor Público, Valdísio, que chegaram o bom senso desse projeto chegar aqui nessa casa. Também quero agradecer a vocês todos, por ter votado na emenda. Tenho certeza que não vai ser diferente de votar no projeto. Então, aqui também eu fico observando, quando algum vereador fala assim que tirar direito de professor. Do que adianta se manter uma folha de pagamento e quando chegar o final de mês, não ter como pagar. Aqui, eu tenho certeza que todos que estão aqui, o prazer é de fazer o melhor pelo nosso povo. E a gente se dá quando tem. Se hoje nós temos para dar, vamos dar. Que nem o prefeito está fazendo o seu papel. E aqui eu quero dizer a vocês que o prefeito tem que pensar muito também no lado dele. E eu aceitaria até que quando vocês falam de tirar direito de professor, que isso foi injusto, se vocês me provassem, pelo contrário, que o prefeito desviou dinheiro dessa fonte, que foi dos professores. Aí sim, eu hoje estaria totalmente arrependido de ter votado no projeto. Enquanto vocês não me provar, de forma alguma, eu vou dizer que estou arrependido de ter votado nesse projeto. Porque eu sei que nós todos temos que ter responsabilidade e temos que zelar pelo nosso nome. Depois ele vai responder por atos, por falta de competência, de não cumprir conforme a lei manda. Então, desde que vocês me provem ao contrário, aí sim, desvio
da fonte que vem destinada aos professores, aí eu concordarei com vocês. Portanto, muito obrigado. Em discussão. Bom, queria aqui agradecer novamente ao professor Valdísio e dizer a ele e à sua classe dos professores que em nenhum momento o professor Valdísio se pensou aqui de querer prejudicar projeto nenhum que viesse nessa casa que fosse para beneficiar o professor. O que nós estamos questionando no projeto hoje é tentando mudar uma forma para garantir o direito de vocês no futuro. Porque o prefeito Renato, de 3 anos que ele tirou e prejudicou o professor, sim, infelizmente com vereadores irresponsáveis, com vereadores que naquele momento não teve a preocupação de pensar no lado do professor, infelizmente pensou no lado do prefeito municipal Renato Brandão, vereadores que naquele momento não tiveram a capacidade e a coragem de voltar junto conosco para manter o direito dos professores naquele momento. E hoje se dão aqui hoje como se fosse cordeiro bonzinho, colocando a suplementação na classe dos professores, dando direito aos professores de que é direito deles. Em nenhum momento nós chegamos aqui, professor Valdísio e a sua classe, querendo tirar direito do professor e dizendo que a gente de maneira nenhuma queria voltar nisso. Porque isso não é verdade. A única verdade que nós temos aqui é para defender o professor, porque esse prefeito, como vem de bonzinho, dá suplementação, querendo multiplicar como se fosse pão e peixe naquela época que Jesus multiplicou, para 5.000 pessoas, é hoje o prefeito Renato Brandão que chegou com dinheiro, como se tivesse caindo dinheiro, vereador, e fazendo a multiplicação do dinheiro para a suplementação dos professores. Eu acredito, colegas vereadores e professores do município de Andorinha, tomem cuidado no futuro, porque ele está colocando esse dinheiro aqui de 3 anos que ele prejudicou vocês, tirando o direito dos professores, cortando a suplementação de professores. Cuidado com as horas pagas de vocês depois que essa pandemia passar. Isso é um alerta que eu deixo aqui ao município de Andorinha e aos professores. Porque essa suplementação, essa retomada de dinheiro para a classe do professor, ele não está dando de graça. Prefeito nenhum aqui dá nada de graça a ninguém. Só está retornando o que vocês perderam. Vocês tomam cuidado com a carga horária no futuro, porque a cobrança, a escravidão, a perseguição vai ser grande. Mas nós estamos aqui para beneficiar o professor e não para prejudicá-lo. Mas eu tenho que deixar claro aqui, de 3 anos que o prefeito Renato Brandão e os seus vereadores prejudicaram a classe dos professores. Foi eles que tiraram o direito dos professores de Andorinha. Foi o prefeito Renato Brandão, vereador Nilton, Cléristo Gregório, dona Lourdinha e o presidente que não se faz presente, Marinaldo. Eu não me curvo de dizer a verdade e não tenho por que estar me escondendo de relatar nome por nome, porque foi verdade e vocês votaram contra naquele momento. Talvez está caindo a carrada de dinheiro do governo federal, do governo do estado. Depois de 3 anos se aproximando uma política, uma campanha eleitoral, Renato Brandão volta como o bonzinho da corte, como o cordeiro do bonzinho, dando salário, dando gratificações, como se não fosse obrigação dele manter. É muito fácil dizer que nós, como oposição, queria prejudicar uma emenda. Jamais. Nós estamos aqui para dar o direito e reconhecer a classe dos professores. Em discussão. Vereador Aguinaldo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, uma grande consideração,
mas era bom a excelência ter mais um respeito com os colegas vereadores e dizer que somos irresponsáveis. Irresponsável se a gente se fosse a favor de uma coisa que fosse prejudicar ao nosso município. O prefeito não fez o que a excelência fala, porque não tinha como fazer o que os professores queriam e a excelência queria. Então não ia prejudicar o município. Hoje estamos sendo a favor do projeto, porque tem como a gente ser a favor do projeto. Agora, nós temos convicção disso, que nós somos responsáveis, dos nossos atos, dos que a gente faz e deixa de fazer. Nós não somos irresponsáveis, não. Isso eu lhe digo que nós somos pai de família e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Jamais nós somos irresponsáveis, como a excelência fala. Tem que ter um respeito, eu considero muito a excelência, mas tem que ter um respeito com os colegas vereadores aqui nessa casa. Bom, como todo mundo já discutiu o projeto, eu vou colocar o projeto de lei de números 01, de 20 de abril de 2020, em votação. Quem for a favor do projeto, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto aprovado com a emenda do vereador Nilton Matos. Poderia deixar de votar, né? É uma coisa a benefício da classe. Não é irresponsabilidade da gente o que a gente fez no outro projeto, porque se a gente tivesse votado contra o projeto, talvez hoje vocês não estivessem recebendo, porque não tinha como receber, e o vereador não foi feliz no que disse chamar a gente de responsável, não. Solicito da primeira secretária fazer a leitura do decreto. Lê não? Tem que ler o decreto. Câmara Municipal de Andorinha, Estado da Bahia, Decreto Legislativo de número 004/2020. Aprova o projeto de lei de número 001 de 2020, de abril de 2020, e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Andorinha, a mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Andorinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão extraordinária, realizada no dia 24 de abril de 2020, aprova a lei e ela promulga o seguinte: decreto do artigo 1º, fica aprovado o projeto de lei de número 01, de 20 de abril de 2020, que promove alterações na lei municipal de número 384, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargo e carreira da rede pública municipal de ensino de Andorinha, com a emenda modificativa de 001 de 2020. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões 24 de abril de 2020, Clériston Gregório de Araújo, presidente interino, Maria de Lourdes Gonçalves de Almeida, primeira secretária, Edilson Bento da Silva, segundo secretário. Assinar. Eu quero agradecer a presença de todos, vereadores,
Valdísio, professor, e em nome de Deus, às 13 horas e 12 minutos eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima, não tem como marcar, com essa epidemia que tem, mas aí se tiver alguma outra sessão, a gente encaminha algum ofício para algum vereador. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.